Bom, dos argumentos que foram trazidos até aqui, eu quero destacar, acho que o vereador D'Ambrós trouxe um argumento muito efetivo, de quando ele era presidente da Câmara, de que essa Câmara recebeu muitas moções numa dada votação e que as pessoas seguiram. Ele trouxe um argumento objetivo. Isso, na minha interpretação do que ele falou. E isso, na minha opinião, faz com que essa moção seja bastante ineficiente. É a opinião desse parlamentar. Considerando a conjuntura que se vivia em que a democracia estava sendo posta, e quando eu me referi na minha fala, das pessoas que foram presas, foram dos arruaceiros, baderneiros que invadiram e quebraram. Era, logicamente, dessas que eu estava me referindo. Ou eu tenho divergência em relação ao governo do prefeito Adiló e vereador Scalco. Se na eleição o senhor ganhar a eleição a prefeito, da candidata que eu aposto, eu não vou quebrar a prefeitura, pelo contrário, vou fazer a oposição aqui ou fora, mas o senhor, enquanto prefeito eleito democraticamente, eu vou respeitar. E depois de 4 anos, nós vamos para o processo eleitoral de novo. E é o que estava em xeque na eleição de 2022. E foram, a partir do que o Supremo foi provocado ou do que cabia a ele defender, que o ministro Alexandre de Moraes se manifestou. Eu, enquanto parlamentar aqui, não tenho todos os elementos para analisar a trajetória do ministro Alexandre de Moraes. Declarar o voto. E nem me cabe fazer isso. Mas, em relação a essa questão, se não fosse o Supremo, à época, a ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo, o presidente da República, Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Lira, terem se unido, a nossa democracia teria ido a reboque. Então, em razão desses motivos, para mim, o mérito dessa moção não se justifica, e como eu não tenho medo de assumir minhas posições aqui em lugar nenhum, eu voto contrário no momento oportuno. Muito obrigado.